Então bora lá, galerinha, professor Grequeira na área. Então hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, e é uma lei muito importante. O que diz pra gente a primeira lei da termodinâmica? Ela nada mais é que o princípio da conservação da energia, também chamado de lei do balanço energético. E a gente estuda ela nos gases, mas ela também é aplicada a qualquer processo relacionado à energia de um sistema, quando é trocado com o meio externo, e também quando entra o trabalhinho aí na jogada, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar daquela frase, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Antoine Lavoisier. O que está traduzindo essa fala? Está traduzindo o princípio da conservação da energia. Ou seja, toda energia que eu tenho no início do meu sistema, ela tem que estar lá no final do meu sistema. A energia, ela não é perdida, tá? E a gente consegue enunciar a primeira lei da termodinâmica dessa forma. O que é o ΔU? O ΔU a gente já viu, é a variação da energia interna. O que também a gente já viu? O que é a quantidade de calor? Na realidade, é a energia que o recipiente que está com gás, ou melhor, o gás, vai ganhar ou vai perder. A energia interna é a energia de agitação daquelas moléculas, tá? E o T? Esse T aqui é aquela letra do alfabeto grego, lembra do tal? É o trabalho. Só que tá vendo essa formulinha aqui? Eu gosto de escrever ela de outro jeito. Olha como que o seu professor gosta de escrever. Eu gosto de escrever assim, ó. Que é igual o trabalho mais o ΔU. Mas aí você vai falar, mas professor, por que o senhor gosta de fazer as coisas diferentes? Para facilitar para você, coleguinha. Porque quando eu escrevo assim, ó, olha só como que fica fácil para você nunca mais esquecer da formulinha. Porque daqui para frente, essa daqui vai ser a nossa formulinha do que tal. Não parece que está escrito? Ó, que tal. Então essa é a nossa formulinha do que tal, ok? Então, agora você não esquece mais a primeira lei da termodinâmica. Que tal? É a nossa formulinha, ok? E como que eu cheguei nessa conclusão? Muito simples. Eu só passei, ó, esse trabalho para o lado de lá da igualdade. Ele era negativo, vai para lá junto com o ΔU, ele fica positivo. Então, ó, o trabalho e o ΔU ficaram positivos e o que, a quantidade de energia, ficou isolado. Então, guarda aí a primeira lei da termodinâmica, porque é muito fácil as aplicações relacionadas a ela. E graças à primeira lei da termodinâmica, a gente tem construções de máquinas que você usa no seu dia a dia, como, por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado, máquinas que revolucionaram a história da humanidade, como, por exemplo, uma locomotiva. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais a fundo e até o final do bimestre você vai conseguir enxergar melhor tudo isso que eu estou falando, aonde que a gente pode aplicar tudo isso aí, tá? Todo esse conceito. Mas antes, vamos pensar juntos. Pensar no quê, professor? Vamos pegar todos aqueles parâmetros e analisar direitinho para a gente entender o que eles representam para a gente? Por exemplo, o ΔU. O ΔU, a gente já sabe que ele é a variação da energia interna do gás. Só que o que você tem que ter sempre em mente? Que o ΔU, ele está diretamente relacionado à variação da temperatura. Então, a variação da energia interna está diretamente relacionada à variação da temperatura, tá? Esse símbolo aqui que eu quis escrever para vocês é o proporcional, ok? Fechou? Então, se eu aumento... Ou melhor, vamos colocar aqui desse lado. Se eu aumento a temperatura, significa que a minha energia interna aumenta. Se eu diminuir a minha temperatura, significa que a minha energia interna também diminui. E é o que eu estou te falando aqui, ó. Quando a energia interna ela é positiva, significa que a temperatura aumentou. Sacou o lance? E o oposto também é válido. Se a energia interna é negativa, significa que a temperatura diminuiu. Vamos ver lá no simulador para você entender um pouquinho melhor tudo isso que eu estou falando? Então, bora lá comigo, galerinha. Então, bora lá para a gente entender, galerinha. Então, ó, eu tenho aqui a minha bomba que vai injetar gás nesse sistema fechado aqui.
Vamos ver o que acontece com a temperatura aqui e com a pressão. Mas o nosso objetivo é analisar a energia interna. Vou colocar a temperatura em graus Celsius para ficar mais fácil da gente entender. Então, ó, vou colocar umas 3 vezes aqui para a gente bombear aqui para ver essas moléculas. Então, daqui a um pouco elas acabam adquirindo um certo equilíbrio cinético, que é o que a gente chama de energia interna. Observe a temperatura, ó, no caso aqui está marcando 27 graus Celsius e a pressão por volta de 17, tá variando um pouquinho, mas vamos colocar 17 atm. Olha agora o que eu vou fazer. Eu vou fornecer energia para esse sistema. Ou seja, eu vou colocar um foguinho aqui, tá? Então eu vou transferir calor do meio externo para o meio interno aqui do gás. Olha o que acontece com a agitação dessas moléculas, ou seja, presta atenção o que acontece com a energia interna e também com a temperatura. Vamos ver? Olha só como que as moléculas começam a se movimentar cada vez mais rápido. Então eu estou dando energia para essas moléculas, então eu estou aumentando a temperatura delas. Automaticamente, a energia interna delas aumenta. E o oposto também é válido. Como assim, professor? Se eu diminuir a temperatura, a energia interna também diminui. Vamos ver? Então agora, ó, eu vou tirar a energia do sistema. Eu vou colocar um gelinho ali. E a hora que eu coloco o gelinho, olha só, eu vou usar esse termo, eu roubo energia do gás, do sistema aí dentro. Então o calor está saindo de dentro do gás e indo para fora. Ou seja, ele está perdendo energia, está perdendo calor, a temperatura diminui. Em consequência, a energia de agitação dessas moléculas diminui. Ou seja, a energia interna também é afetada, porque a temperatura diminuiu. A temperatura ela está diretamente relacionada à energia interna. Então, se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Se diminui a temperatura, diminui a energia interna. E dá para ver bem essas moléculas agora, ó, estão cada vez mais devagarzinho. E a pressão acompanha também. Beleza? Então, deu para entender, galerinha? Então, vamos voltar lá para a nossa historinha? Bora lá! Então, galerinha, vamos continuar aqui a nossa historinha, ó. Então, a gente já viu o que acontece quando a energia interna aumenta e quando a energia interna diminui. O que acontece com a temperatura. Mas, e se não houver variação da energia interna? Como assim, professor? E se a energia interna for nula? Significa que não houve aumento nem diminuição da temperatura. Ou seja, a temperatura não variou. E esse é um processo que a gente chama de isotérmico. Sacou o lance? Então, nessa situação, a temperatura ela se manteve constante, tá? Significa que todo o calor ele vai ser convertido em trabalho, que nem a gente consegue ver aqui. Mas como assim, professor? Não entendi. Vamos pegar a nossa formulinha do que tal para a gente entender um pouquinho melhor? Olha só como que fica mais fácil para a gente entender. Então, se não houve variação da temperatura, não houve também variação da energia interna. Significa que a energia interna ela é zero. Ou seja, toda a energia que eu dou para o meu sistema, ela se transforma em trabalho. Então, qualquer energia que eu der, qualquer calor que eu der para aquele sistema, vai fazer o gás realizar um trabalho. Se eu der energia, o gás vai expandir, então vai ter um trabalho positivo. Se eu retirar energia, o gás vai comprimir, então vai ter um trabalho negativo. Sacou o lance? Viu só que facinho a primeira lei? Não tem segredo. Vamos agora analisar o que é a quantidade de calor, ou a energia que o gás troca com o meio externo, tá bom? Então vamos entender o que acontece quando essa energia é positiva e negativa, mas a gente já comentou lá no simulador. Então presta atenção, porque agora vai ficar cada vez mais fácil. Então quando a quantidade de energia ou a quantidade de calor é positiva, significa que o meio externo, o lado de fora, ele está mais quente que o meio interno, o lado de dentro, onde o gás está
contido no recipiente do gás. E isso quer dizer o quê? Lembra que eu disse para você que o fluxo de calor é sempre do lado quente para o lado frio? Então isso quer dizer que o gás está recebendo energia, ele está recebendo calor do meio externo. E a mesma coisa acontece com o oposto. Como assim, professor? Olha só, se o meio externo estiver mais frio que o gás que está contido lá no recipiente, que está no meio interno, significa que, lembrando que o calor ele vai do lado quente para o lado frio, significa que o gás ele está perdendo energia, ou seja, ele está cedendo o seu calor. Sacou o lance? Então, vamos ver de novo lá no simulador para a gente entender, mas eu tenho certeza que você já deve estar sacando. Bora lá comigo? Então, galerinha, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho meu gás aqui, ele está contido nesse recipiente, e o que eu vou fazer? Eu vou dar energia para esse sistema. Então, aqui fora, ó, eu vou colocar energia, eu vou colocar o meu foguinho. Ele vai transferir calor para o gás que está aqui contido nesse recipiente, nesse meio interno. E quando eu faço isso, a gente vê o reflexo dessa transferência de energia diretamente relacionado ao aumento da temperatura e também ao aumento da energia interna. Olha o que vai acontecer então. A gente já viu isso lá no outro simulador, mas vamos ver de novo, ó. Tô aumentando a temperatura, olha o que acontece. Desculpa, tô colocando energia no sistema, olha o que acontece com a temperatura e com a agitação das moléculas do gás. A temperatura vai aumentando cada vez mais e o gás vai adquirindo cada vez mais energia cinética, ou seja, ele vai colidindo, se chocando, girando, batendo cada vez mais rápido. Por quê? Ele está ganhando energia do meio externo. Então, o meio externo está fornecendo energia para o gás. Por quê? O gás, que é o meio interno, ele está numa temperatura mais fria, porque o fluxo de calor é sempre do calor onde que a temperatura está mais quente para o lugar que está mais frio. E o oposto também é válido. Vamos retirar a energia do sistema? Agora, olha o que está acontecendo. O gás, que é o meio interno, ele tem mais energia, ele está numa temperatura maior do que o meio externo. Então, se o gás está a uma temperatura maior, é ele quem cede calor, é ele quem está dando energia ali para o gelinho. Eu digo que eu estou roubando energia ali do sistema interno. Roubando, eu estou cedendo, o gás está cedendo energia. Então, aquele gelinho ali, ele está tirando, ele está retirando a energia do gás. Por isso que a temperatura diminui, por isso que a energia interna do gás também diminui, e por isso que as moléculas vão andando cada vez mais devagar. O movimento delas vai cada vez mais lento e mais lento devido à perda de energia cinética entre as moléculas. Sacou o lance? Mas eu tenho certeza que a essa altura do campeonato você já está sacando essas coisas, não é? Então, bora lá voltar para a nossa aula? Então, galerinha, deu para perceber nitidamente o que acontece, né? Mas, e quando a transferência de calor é nula? Como assim, professor? Se o meio externo e o meio externo, eles estão numa mesma temperatura, se acontecer isso, não há transferência de energia, não há transferência de calor. O calor é nulo. Sabe o que significa? Significa que o gás não trocou calor com o meio externo. E aí entra um termo novo pra gente, olha só esse termo novo aqui, ó, tá vendo aqui? Transformação que, ó, adiabática. Eu agora só vou dar uma pincelada no que é essa transformação adiabática, porque mais pra frente eu vou te explicar com mais detalhes. É quando eu tenho uma transformação que ela acontece tão rápido, que não dá tempo do meio externo trocar calor com o meio interno, que é o gás, tá? E isso acontece em alguns recipientes que você tem lá na sua casa, e eu acredito que se você é um cara que gosta de higiene, você usa todo dia. O que? Um desodorante. Mas eu vou te explicar melhor mais pra frente isso, tá? Então, um desodorante, ele representa muito bem pra gente o que é uma transformação, um sistema adiabático. Mas deixa mais pra frente. Quando a gente estiver nas aulas mais lá na frente, eu te explico melhor. Mas olha só, todo trabalho trocado,
Ele então, o que vai acontecer? Vai se converter no inverso da variação da energia cinética, da energia interna. Como assim, professor? Não entendi nada disso daqui, ó. Então vamos chamar nossa primeira lei da termodinâmica de novo? Vamos chamar nossa formulinha do que tal? Olha só ela aqui. Então vamos raciocinar. A quantidade de calor, ela foi nula. Ela foi nula porque não houve troca de calor entre o meio interno e externo, ou seja, entre o gás e o meio externo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mandar um desses dois carinhas para o lado de lá da igualdade, porque aqui, ó, ficou no lugar do quê? Ficou zero. E aqui ficou o tal mais o ΔU, o trabalho e a variação da energia interna. Então, se, olha só, eu passar o trabalho aqui para fora, ele era positivo, passou para o outro lado da igualdade, o que acontece? Ele fica negativo, professor. E do outro lado da igualdade ficou o ΔU. Então, eu posso falar que o ΔU é o inverso do trabalho. Ou, se você fizer aquela jogada de multiplicar dos dois lados aqui por -1, olha só, se você multiplica por -1, o que acontece? Menos com menos aqui fica mais. E aqui, ó, mais com menos fica menos. Então, dá na mesma que falar que o ΔU é o inverso do trabalho ou o trabalho é o inverso do ΔU. Em outras palavras, numa transformação adiabática, quando o meu gás expande, o que acontece com a energia interna? A energia interna diminui. Se a energia interna diminui, significa que a temperatura também diminui. Olha que coisa engraçada, mas é verdade. E graças a esses princípios da termodinâmica, que você pode ter aparelhos na sua casa, como por exemplo o ar-condicionado e a geladeira. Lá na geladeira tem um tubo chamado capilar. Depois, para quem entrar na minha aula online, eu vou te mostrar um vídeo muito legal do Telecurso 2000 explicando o que é. Então, o que acontece? Nesse tubinho fininho, o gás ele está submetido a uma pressão muito grande. Então, a hora que o gás ele é solto desse tubinho, ele sai tão rápido, que não dá tempo de ter uma troca de calor. Então, a hora que o gás se expande, ele realiza um trabalho positivo, porém, o que acontece? A energia interna dele é negativa. Se a energia interna dele é negativa, significa que a temperatura ela também é negativa, ou seja, é isso o que faz diminuir a temperatura do seu refrigerador em casa. Sacou o lance? Viu só onde que tem física e você nem imagina? Então, galerinha, olha só o que eu tenho aqui. Para exemplificar uma transformação adiabática, seu professor sacrificou um termômetro culinário lá da esposa, depois eu dou outro para ela, e eu trouxe uma bomba aqui de encher pneu. O que eu vou fazer? Eu vou colocar pressão aqui, ó. Vou encher a nossa garrafa. Vocês repararam a temperatura que estava aqui? Estava marcando, agora está marcando 29,5 graus Celsius. Não sei se vai dar para pegar aí, ó. Então, 29,6. Eu vou aumentar a pressão aqui, ó. Aí você vai ver o que acontece com a temperatura. Então, eu estou enchendo o nosso recipiente aqui, que é a garrafa, com gás, com ar. Eu estou colocando aqui na bomba. Eu já sinto na minha mão aqui a temperatura aumentando um pouquinho. Olha só. Vamos ver aqui. Olha só para quanto que foi a temperatura, ó. Não sei se tá dando para pegar aí, ó. 32,5 graus, mais ou menos. 32 graus e meio, mais ou menos, 32,6, 32,7. Vou colocar só mais um pouquinho de pressão, mas eu já tô sentindo que ela tá bem firme aqui, bem forte. Eu vou tirar a minha bomba, vou desconectar ela aqui para mostrar para vocês como que funciona essa transformação adiabática. Então vamos marcar a última temperatura aqui, ó, 32,8 graus. Não sei se vai dar para pegar aí. Ó, 32,6 marcou aí. Eu coloquei essa válvula aqui de pneu de bicicleta.
eu vou apertar ela para o gás ir saindo aqui o mais rápido possível. E conforme o gás sai, aí vamos ver o que vai acontecer com a temperatura. Vou tentar apertar com a pontinha dessa caneta aqui. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui, ó. Tem um pincel aqui. Vamos ver se com o pincel vai dar um resultado melhor. Então, ó, vou apertar e vamos ver o que acontece com a temperatura, ó. Então, vai no 3. 1, 2, 3. Olha só. A temperatura está caindo, olha só, o termômetro ele demora um pouquinho para marcar a temperatura, mas olha só, já esvaziou toda a garrafa. Eu consigo sentir colocando a mão aqui que deu uma geladinha. Então olha para onde que foi a temperatura, o termômetro ele tem um tempo de resposta que demora um pouquinho, mas olha só, olha lá, 26,8 graus. A gente começou, foi mais ou menos por aí, se eu não me engano, né? Uns 26,5, né? Então voltou para a temperatura ambiente. Então esse é um exemplo de transformação adiabática. O gás ele sai, se expande tão rápido e o trabalho realizado ele causa o inverso na variação da energia interna. Ou seja, a hora que eu expandi o gás aqui, que eu liberei ele, o que aconteceu? O gás, na hora que ele liberou, ele se expandiu e retirou energia do meio. Essa é uma transformação adiabática, tá bom, pessoal? Então, ó, espero que vocês tenham entendido. Mais para frente eu vou fazer uma outra experiência com vocês também a respeito disso. Então, vamos lá voltar para a nossa aula? Bora lá, galerinha! Vamos falar agora sobre o trabalho. O trabalho nada mais é que a energia que o gás está trocando com o meio. Ou seja, é quando o gás está se expandindo ou está se contraindo. Então, ele está realizando trabalho, porque ele precisa de energia para expandir ou contrair. Só que tem um detalhe. Quando o trabalho ele é positivo e negativo. Vamos entender então melhor. Se o trabalho ele é positivo, significa que o gás ele ganhou energia. E se o gás ganhou energia, significa que houve um aumento da energia cinética das moléculas, houve um aumento da temperatura, houve então um aumento da energia interna e o gás ele precisou de mais espaço para se movimentar. Ou seja, o volume do gás aumentou. Se o volume aumentou, realizou trabalho. Sacou o lance? Então, quando o gás ganha energia, o trabalho é positivo. Você tem que guardar isso de qualquer jeito, porque é isso que faz a gente errar nos exercícios. Então, quando o trabalho é positivo, significa que o gás ganhou energia. E, em contraponto, o volume do gás ele aumentou, o gás expandiu. Então, o trabalho, guarda esse termo. Isso daqui é uma daquelas palavrinhas mágicas que eu falo para você não esquecer. Significa que o gás realizou o trabalho. O trabalho foi realizado pelo gás. Guarda essa frase, porque essa frase no exercício é o que te ajuda. Belezeira? E vamos ver o processo inverso? Como assim, professor? Se o trabalho é negativo, significa que houve uma perda de energia pelo gás. O gás perdeu energia na forma de calor. Então, se o gás perdeu energia, diminuiu a energia interna do gás, diminuiu a energia cinética daquelas moléculas. Então, elas precisam de menos espaço para se movimentar. Se elas precisam de menos espaço, o que acontece com o volume? Diminui. Então, há uma compressão do gás. A gente fala aqui que o trabalho foi realizado sobre o gás. E isso é muito importante. Então, vamos grifar aqui, Então, o trabalho ele é negativo quando o gás perde energia, tá? Isso significa que o volume ele diminuiu. Então, teve uma compressão do gás. Guarda a palavrinha mágica. O trabalho, presta atenção, palavrinha mágica. O trabalho foi realizado sobre o gás. Então, o trabalho foi realizado sobre o gás. Consegue entender a diferença? Aqui, o trabalho é realizado pelo gás, quando ele é positivo. Quando ele é negativo, o trabalho é realizado sobre o gás. Sacou a diferença? Então, quando ele é positivo, o gás realiza trabalho. Então, é realizado o trabalho pelo gás. Quando é negativo,
o meio realiza trabalho em cima do gás. O gás sofre trabalho, é realizado trabalho sobre o gás. Sacou o lance? Vamos ver no simulador? Então, bora lá comigo, galerinha. Então, galerinha, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho aquele meu recipiente, tá bom? Eu vou diminuir aqui o volume que o gás vai ficar aprisionado, tá? Vou colocar a temperatura em graus Celsius, que é mais fácil para a gente entender. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou fornecer energia aqui para o meu sistema interno, aqui para o meu gás. A hora que eu forneço energia para ele, então, o que acontece com as moléculas do gás? Elas ganham energia interna, então elas começam a ter mais energia cinética, elas começam a se movimentar e a vibrar com mais velocidade, então elas precisam de mais espaço para poder se movimentar. Então elas começam a se chocar com mais violência na parede desse recipiente e elas começam a empurrar esse recipiente com mais força, porque o gás ele quer aumentar de volume para poder realizar trabalho. E vamos ver o que vai acontecer quando eu der energia para o sistema. Então estou dando energia para o sistema, a temperatura ela está aumentando, e esse gás, conforme a temperatura aumenta, ele ganha cada vez mais energia cinética e energia de agitação das moléculas. Então elas começam a vibrar cada vez mais rápido e mais rápido. E olha lá o ponteiro da pressão, como que está subindo rápido, enquanto aquelas moléculas estão vibrando. Será que vai acontecer? Elas estão se chocando cada vez mais rápido com a tampa. Então elas querem aumentar o volume e, olha só, a tampa não aguenta a pressão. O gás tem que expandir de volume para realizar o trabalho. Sacou o lance, galerinha? Então agora você já sabe praticamente tudo sobre a primeira lei da termodinâmica. Bora lá voltar para a nossa historinha? Então, galerinha, deu para ver o que acontece quando o trabalho é positivo. E se fosse negativo, aconteceria o inverso. Ou seja, se eu retirasse energia do sistema, o que acontece? O volume do gás ia diminuir, a tampa teria que abaixar, tá? Mas, e quando o trabalho é nulo? Como assim, professor? Isso, quando o trabalho é nulo, significa que não houve variação do volume. Se não houve variação do volume, a gente fala que o processo foi isovolumétrico. Mas por que, professor, quando não tem variação do volume, o trabalho é nulo? Lembra da formulinha que eu te expliquei do trabalho? O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Se a variação do volume é nula, é zero, então o trabalho automaticamente é zero. Ou seja, não realiza trabalho. Em outras palavras, para que o gás realize trabalho, é preciso que o volume dele aumente ou diminua, tá bom? Então guarda isso na cabeça. Então, quando o trabalho ele é nulo, significa que eu tenho um processo isovolumétrico, ou seja, o volume ele não muda, ele permanece constante. Sabe o que significa? Que todo o calor foi transformado em energia interna. Vamos chamar de novo a nossa formulinha da primeira lei? Vamos chamar o que tal? Olha só ela aqui, a nossa primeira lei. Então, agora, todo o trabalho é nulo, é zero. Por quê? Porque não houve variação do volume. Então, a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à variação da energia interna. E você percebeu isso lá no simulador. Conforme eu aumentava a energia lá, colocava foguinho no sistema, aumentava a variação da energia interna, ou seja, as moléculas vibravam cada vez mais rápido. E a gente sabe que a energia interna está diretamente relacionada à variação da temperatura. Então, se eu aumento a minha energia interna, olha só, aumenta a minha temperatura. Isso daqui era para ser uma seta, tá? E se eu diminuir a minha energia interna, diminui a temperatura. Então, quando eu forneço aqui energia para o sistema, eu aumento a energia interna lá do meu gás, do meu sistema, e automaticamente a temperatura do gás também vai aumentar. Então, se eu aumentei aqui a energia que eu dei para o meu sistema, nessa transformação, eu aumento também,
a minha energia interna e aumento também a variação da temperatura. Agora você é fera geral na primeira lei da termodinâmica. Nas próximas aulas eu vou relacionar a primeira lei da termodinâmica com as transformações gasosas. Então a gente vai ver basicamente o que a gente viu, só que aí a gente vai aprofundar um pouquinho de nada mais, tá bom? Então, bora lá fazer exercício? Galerinha, então vamos resolver os exemplos aqui para vocês saberem fazer os exercícios. Então olha o que fala aqui, ó. Certa massa de gás perfeito recebeu 800 joules de energia do meio exterior e realizou, olha a palavrinha mágica, circula ela, realizou um trabalho de 500 joules. Nessas condições, qual que foi, ó, a variação da energia interna sofrida pelo gás e a temperatura do sistema? Eu quero saber se ela aumentou ou diminuiu. Vamos anotar então os dados? Eu sei, ó, que a massa de gás recebeu 800 joules de energia. Então o valor do Q é igual a 800 joules. E eu tenho que saber se é positivo ou negativo. Você viu aqui a palavrinha mágica aqui escondidinha? Ele falou que ele recebeu essa energia, tá? Então o gás ganhou a energia. Então essa energia é positiva. Lembrando que os exercícios aqui a gente calcula a quantidade de calor em joules, porque lá no primeiro bimestre, no segundo bimestre, a gente calculava o que em calorias, mas a unidade no sistema internacional é o joule. A caloria é uma unidade usual, tá bom? Então, quando você tiver uma dúvida, pensa na seguinte frase que eu vou te falar, ó, se o gás, se o valor do que é positivo ou negativo. Pensa numa conta bancária. Se você recebeu dinheiro, sua conta não ficou positiva. Se você deu dinheiro, cedeu dinheiro, perdeu dinheiro, a sua conta não fica negativa. Então é assim que fica fácil, tá bom? E aí ele recebeu essa energia e realizou o trabalho. Se ele realizou o trabalho, significa também que esse trabalho é positivo e vale 500 joules, ok? Na letra A, vou anotar aqui, ó, para a gente fazer aqui, ó. Letra A. Qual que foi a variação da energia interna? Então, eu quero saber o valor do ΔU, ok? Então, para achar o ΔU, quem que eu vou chamar? A primeira lei da termodinâmica, a minha formulinha do que tal, ok? Agora fica fácil. Então, vamos lá, vamos resolver aqui nosso exercício. O que ele me deu? O que vale 500, e eu sei que é positivo. Vou escrever aqui, ó. É igual, o trabalho... Eu também tenho, desculpa, perdão, falei errado. O que na realidade é 800, tá? Não é 500 não, o valor do que é 800. Agora sim, o valor do trabalho, agora sim é 500. Mais o ΔU. Fechou, olha que continha fácil. Você imaginou que a conta era fácil assim? Não, né? Então, viu só? A primeira lei, os exercícios da primeira lei são muito fáceis. Vou passar o 500 para cá, vai ficar então 800 menos 500. E do outro lado da igualdade sobrou quem? ΔU. Quanto que é 800 menos 500? Dá 300. Então, ΔU é igual a 300. O ΔU é energia interna, todo tipo de energia é medida em joule. Viu que coisa fácil? Tem segredo? Nenhum, né? Vamos para o próximo? Exercício 7. Vamos fazer o exercício 7 aqui, para a gente também entender bonitinho? Então, bora lá. Então, galerinha. Então, vamos lá. Espera aí. Opa. Espera aí, deixa eu pegar o lápis aqui. Fechou. Aí. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está falando. O exercício 7, ele tem a letra A, B, C e D. Vamos fazer uma de cada vez, tá bom? Então, 7. No interior de um recipiente provido de um êmbolo móvel, encontram-se 5 mols, deixa eu já anotar, ó. Eu tenho 5 mols de certo gás monoatômico, inicialmente no estado 1. Ao sofrer o processo termodinâmico mostrado no diagrama, a massa gasosa passa para o estado 2. Considere a constante universal dos gases perfeitos, o R, igual a 8,3 Joule por mol Kelvin. Pede-se para determinar, na letra A, as temperaturas do gás no estado 1 e 2. Tá vendo aqui o estado 1?
Tá vendo aqui o estado 2? Aqui eu tenho meu eixo com a pressão, que está em Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Então, joinha, tá na unidade do Sistema Internacional. Só que não esquece que tem que tem que multiplicar por 10 elevado à terceira, ou seja, por 1000. Nesse outro eixo, eu tenho volume. E olha só, joinha também, porque está em metro cúbico. Então, todas as unidades elas estão no Sistema Internacional. O R também, ele me deu em joule por mol Kelvin. Está tudo bonitinho. Na letra A, ele quer calcular a temperatura, então, automaticamente, a temperatura, por todos os dados estarem no Sistema Internacional, ela sai no Sistema Internacional. E qual que é a temperatura do Sistema Internacional? Vou te dar um segundinho para falar. Se você respondeu que é a Kelvin, acertou, miserável. Então, vem comigo. Então, na letra A, ó, eu preciso descobrir, então, a temperatura, ó, 1 e 2. Eu preciso descobrir a temperatura aqui, ó, nesse ponto, e a temperatura nesse estado aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, na letra A, primeiro vamos achar qual que é a temperatura 1. Para isso, eu vou usar a equação de Clapeyron. Lembra dela? Vou deixar ela escrita aqui em cima, ó. Por você, nunca rezei tanto. Olha só aí a nossa querida equação de Clapeyron. E eu vou aplicar ela aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou aplicar para o ponto 1 para achar a temperatura 1, tá? Então, aqui, ó, em relação ao ponto 1, eu tenho a minha pressão do ponto 1, eu tenho o volume do ponto 1, eu tenho o N, ele me deu aqui, ó, vamos deixar anotadinho aqui, ó, é o número de mols, vale 5 mols, ok? E ele me deu também o R, que eu vou deixar anotadinho aqui pra gente não esquecer, ó. O R também vale 8,3 joule mol Kelvin. Fechou? Então, vezes o N, vezes o R, mas professor, aqui o senhor não colocou 1? Ué, porque o N, ele não vai mudar o número de moléculas, porque está dentro do recipiente, continua o mesmo número de moléculas. O que muda é a pressão, é o volume, é a temperatura. E a constante aqui também não muda, porque é o mesmo gás. Vezes a temperatura que é a T1 que eu vou achar. Então vem comigo, qual que é a pressão aqui no ponto 1? A pressão no ponto 1, olhando aqui, ó, que é o eixo da pressão, ela vale 2. 2 o que, professor? 2 vezes 10 elevado à terceira, Newton metro quadrado. Então no lugar do P1, eu vou colocar, ó, 2 vezes 10 elevado à terceira, vezes o volume. Aqui no ponto 1, o volume vale 1,66. 1,66 o que, professor? Metro cúbico. Então, isso daqui vezes 1,66, que é igual o N, que a gente sabe que vale 5, vezes o R, que a gente sabe que vale 8,3, vezes o T1, que é o que eu vou achar. Agora eu preciso fazer essa conta, ó. Como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, presta atenção para você vir comigo e acertar, ó. Vou fazer 2 vezes 1,66. Fazendo essa conta dá 3,32. Não esquece de escrever o 10 elevado à terceira. Então vai ficar vezes 10 elevado à terceira. É igual. Agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. 5 vezes 8,3. Dá 41,5. Quem que sobrou aqui? O T1. Guarda essa conta aqui, ó, 5 vezes 8,3, porque vai aparecer de novo quando a gente for calcular a temperatura no ponto 2. Então agora, ó, o que eu vou fazer? Olha a jogada, presta atenção. Eu não preciso fazer isso, mas eu faço sempre para te ajudar. Faz o que, professor? Eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó, e eu vou trocar de lugar. Vou escrever assim, ó, 41,5 T1 é igual a 3,32 vezes 10 elevado à terceira. Por que eu fiz isso? Porque o seu cérebro, ele gosta de te pregar peça, ele gosta de te enganar. E quando a gente coloca o X para o lado esquerdo, fica mais difícil do seu cérebro te enganar. Agora, que nem ele está aqui do lado direito, você costuma errar e muito, e eu vejo sempre isso, tá? Então agora fica mais fácil da gente isolar o X, que na realidade é o nosso T1. Então, T1 vai ser igual. Quem que é o amigo do nosso X aqui, ó? Não é o 41,5? Então, se eu vou isolar o T1, que é o X, se eu isolo ele, então ele passa lá para baixo, dividindo. Então, esse carinha, ó, vai lá para baixo
do 3,32. Então vai ficar assim, ó, 3,32 vezes 10 elevado à terceira, todo mundo dividido por 41,5. Agora é só fazer essa conta, ó. Se você fizer 3,32 dividido por 41,5, você vai achar o valor de T1, que é igual a 0,08. Só que você não pode esquecer do 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira. Ô, louco, professor, tá subindo aí? Desculpa, é difícil escrever aqui. Então, agora é só fazer isso daqui, ó. T1 é igual a 0,08 vezes 10 à terceira. 10 à terceira não é 1.000? 1.000 vezes 0,08 vai dar 80. 80 o quê, professor? Tá tudo no sistema internacional, então sai em Kelvin. Fechou? Viu só? Não foi facinho? Encontramos o valor do T1. Agora, vou pegar a canetinha de outra cor para você não confundir, para a gente calcular o valor do T2, ok? Então, vamos escrever de vermelhinho? Então, mesmo esqueminha, mesma continha, tá? Vou começar aqui pequenininho para a gente poder vir para cá, para não confundir muito aqui, não ficar muito apertada a nossa conta. Então, vai ficar assim, ó, usando a nossa equação de Clapeyron, vai ficar agora P2, V2 é igual a N, R, T2, ok? Então, P2, vou lá no ponto 2 aqui, ó. No ponto 2, quanto que é a pressão? 5. 5 o quê? Vezes 10 elevado à terceira. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 10 elevado à terceira vezes o V2. Vou lá no ponto 2 aqui para procurar o V2, ó. Então, dá 4,98 metro cúbico vezes 4,98, ok? É igual... O N eu já tenho, lembra aqui, ó, que é 8,30, desculpa, que é 5, né, 5 mols, 5, vezes o R, que é 8,3, vou invadir o gráfico agora, ó, vezes o T2, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer essa conta, 5 vezes 4,98, fazendo essa conta dá 24,9. Não esquece do 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira. É igual... Lembra que eu falei para você guardar essa multiplicação? Ó, a gente fez ela aqui, ó, 5 vezes 8,3 deu 41,5. Então, eu já tenho esse valor, ó, 41,5. Não esquece do T2. Agora, eu vou fazer aquela jogada de novo. Vou passar esse carinha para cá e esse para cá. Só para ficar mais fácil para você. Então, vai ficar, ó, 41,5 T2 é igual a 24,9 vezes 10 elevado à terceira. Vamos isolar o T2? Agora ficou fácil. Vai ficar que T2 é igual a 24,9 vezes 10 elevado à terceira dividido por 41,5. Então, agora eu só preciso fazer essa conta. Então, fazendo essa conta aí, vou fazer aqui em cima, ó. Vai ficar aqui o T2, vai dar 0,6. Não esquece do 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira. E 10 elevado à terceira é 1.000, que nem eu já falei para você. Então, 1.000 vezes 0,6, você chega no valor de 600. 600 o quê, professor? Kelvin, porque está todo mundo no sistema internacional. Uau, que conta grande, professor. É porque ele pediu as duas temperaturas, né? E aí a gente vai usar elas depois. Então, guarda o valor delas. Então, a temperatura 1 vale 80. A temperatura 2 vale 600. Vamos guardar ela, porque a gente vai usar já elas. Vamos para a letra B, para você entender? Então, ó, vamos lá na letra B. Então, olha só aqui a letra B. Deixa eu descer um pouquinho. Pronto. Então, letra B. Olha o que está pedindo na letra B. A variação da energia interna do gás nesse processo aí. Ah, então é fácil. A variação da energia interna é muito fácil. O ΔU, você lembra da formulinha? É 3 meios de N, R, T. A gente não pode esquecer dos dados. O N, lembra, eu vou deixar anotado aqui, é 5 mols, ok? O R é
8,3 joules. Fechou? E a gente vai ter que usar a temperatura. Lembra da temperatura inicial, T1, que é 80 kelvins? E lembra também da temperatura final, que é o T2, que é 600 kelvins? A gente vai usar aqui. Então, vamos substituir aqui na formulinha, vai ficar assim, ó, delta U é igual 3 meios, 3 dividido por 2 não é 1,5, vezes o N, olhando aqui, ó, o N vale 5, vezes o R, que ele me deu, que vale 8,3. Opa, esqueci, né? Joule por mol Kelvin. Professor, esquecendo as unidades, né? Então, ó, vezes o N, que é 8,3, vezes o T. Como é delta U, então aqui eu estou calculando delta T. E o delta T é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final, T2, menos a temperatura inicial, T1. Fechou? Opa, pera aí. Desculpa aí, galerinha. Vamos voltar aqui para nossa historinha. Então, ó, continuando aqui. Então, vai ficar assim, ó. Delta U é igual. Aí, eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar 1,5. Mas lembra que a gente já fez 5 vezes 8,3? Lembra do valor? Lembra que eu falei para você guardar? Dá 41,5. Vezes o T2 a gente tem, que é 600, olhando aqui, ó, menos o T1 que a gente tem também, que vale 80, ok? Agora é só fazer essa conta, ó, delta U é igual 1,5, desculpa, já vamos fazer essa conta aqui, ó, vamos fazer 1, não, vamos para frente, vai, vamos fazer esse 600 aqui, menos 80, então, vezes 41,5 vezes. Quanto que é 600 menos 80? Não é 520? Fechou. Então, agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses dois aqui. Então, vai ficar assim, ó. Delta U é igual a 1,5 vezes 41,5 vezes 520 vai dar 21.580. Agora, eu vou terminar a conta aqui em cima, ó. É só multiplicar 1,5 vezes esse número aqui, ó. Fazendo isso daqui, então você chega no valor de delta U, que é igual a 32.370 joules. Eita, acho que não vai dar para colocar aqui, pera aí. Escrever bonitinho para você, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó, delta U é igual a 32.370, vamos ver agora, joules. Beleza? Então, ó, terminei aqui a conta. Fechou, galerinha? Então, já foi a letra B. Agora, vamos lá fazer a letra C? Então, galerinha, vamos fazer a letra C e depois a letra D. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Ele quer saber da gente o trabalho realizado pelo gás na transformação do estado 1 para o estado 2. Eu tenho aqui um gráfico da pressão versus o volume. Então, nesse gráfico, para calcular o trabalho, eu posso utilizar da propriedade gráfica. Como assim? Eu posso falar que o trabalho ele vai ser aproximadamente ou numericamente igual à área dessa figura aí, que é um trapézio. Como assim, professor, um trapézio? Se você, ó, reparou, tá vendo aqui? Olha só, vou tentar riscar aqui. Olha aqui, ó, ó. Opa, ficou torto. Aqui também. Percebeu que a gente montou um trapézio aqui? Então, se você fizer a área dessa figura aí, que é o trapézio, você chega no valor do trabalho. Isso no gráfico da pressão pelo volume. Então, qual que é a área do trapézio? A área do trapézio é muito simples, galerinha. A área do trapézio é só fazer a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá? Bora lá para a gente fazer? Então, vai ficar assim, ó. O trabalho vai ser igual à base maior. A base maior é esse lado aqui, ó. Ou seja, vai daqui até aqui. Vale 5 vezes 10 elevado a 3. Então, vou colocar aqui, ó. 5 vezes 10 elevado à terceira potência. Mais a base menor. Opa! A base menor é esse ladinho aqui, ó. Olhando daqui aqui, ó, vale 2 vezes 10 elevado à terceira. 2, 10 a terceira.
todo mundo multiplicando a altura. A altura é esse lado aqui, ó. Se você fizer 4,98 menos 1,66, você chega no valor de 3,32. Todo mundo dividido por 2. Então, o trabalho é igual. Se eu fizer 5 mais 2, dá 7. Por que eu posso fazer isso? Porque os dois têm a mesma base, que é 10 elevado à terceira. Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado à terceira, que multiplica 3,32 dividido por 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou multiplicar 7 vezes 3,32. Então, vai ficar que o trabalho é igual. 7 vezes 3,32, vai dar 23,24. Eu não posso esquecer desse 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira. Todo mundo dividido por 2. Então, agora, galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 23,24 por 2. Então, vai ficar que o trabalho é igual a 11,62. Não posso esquecer do 10 elevado à terceira. Vezes 10 elevado à terceira joules. Fechou? Esse é o valor do trabalho. Mas, se você preferir, você pode escrever assim, ó. Trabalho é igual a 11,62. 10 elevado à terceira não é 1.000. 1.000 não é a mesma coisa que o quilo? Então, posso escrever assim, ó. 11,62 kJ. Isso é muito comum quando a gente faz exercícios, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Vamos fazer a letra D aqui. Não esqueça dos valores que a gente vai usar agora. Então, fazendo aqui a letra D, ele quer que a gente calcule a quantidade de calor recebida pelo gás do ambiente. Então, eu quero saber o valor do Q. Opa, peraí, eita. Quero saber o valor do Q. Fechou? Então, para saber o valor do Q, eu vou chamar a primeira lei da termodinâmica. Então, eu vou chamar a formulinha do Q tal, ok? Então, para achar o Q, eu tenho... Você se lembra do valor do trabalho? Eu vou anotar aqui para você não esquecer, ó. O trabalho que a gente acabou de achar, ele era, já abrindo ele, 11.620 joules. Lembra que dava 11,62 kJ? Então, esse é o valor do trabalho. E eu vou precisar do ΔU também. Você se lembra do ΔU lá do exercício anterior, que era 32.370 joules? Então, a gente vai usar ele também. Então, aqui eu vou substituir, ó, no lugar do trabalho, eu vou colocar 11.620 mais 32.300. Opa. Peraí, deixa eu apagar aqui. 32.370. E se você fizer essa conta, o valor do Q vai dar 43.990 joules. Ok? Esse é o valor da quantidade de calor. Belezeira? Então, galerinha, então é isso aí. Bora lá pro próximo? Galerinha, olha o 8 e o 9, que fácil. Sobre um sistema... Ah, palavrinha mágica. É aqui que a gente erra se não anota. Realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Em consequência, olha só, ele perdeu 500 calorias ao meio externo durante o mesmo intervalo de tempo. E se uma caloria equivale a 4,2 joules, determine a variação da energia interna do sistema. Então, eu quero saber o ΔU. E olha só o que ele falou. Ele falou que sobre o sistema está sendo realizado um trabalho. Significa que esse trabalho ele é positivo ou negativo? Se você respondeu que é negativo, você acertou. Então, esse trabalho é negativo e vale menos 3.000 joules. E quando é realizado esse trabalho em cima do gás, sobre esse sistema,
ele perde energia. Então, na realidade, o gás está diminuindo de volume, porque está perdendo energia. Então, o valor do Q que ele deu ali para a gente, da energia, ele também é negativo, vale menos 500 calorias, ok? Para achar a variação da energia interna é muito simples, aplicação direta da primeira lei da termodinâmica, nossa formulinha do que tal, fechou? Então vamos lá, ó. O que eu tenho, que é menos 500 calorias, só que é aqui que a gente erra de novo, sabe por quê? Porque a gente calcula no sistema internacional a energia aqui, essa quantidade de calor, então não pode estar em caloria, tem que estar em joule, mas ele falou isso daqui pra gente, ó. Ele falou pra gente que uma caloria equivale a 4,2 joules. Aqui eu tenho quantas calorias? Eu tenho menos 500 calorias. Eu quero saber quanto que dá em joule. Multiplica em cruz, ó, x vezes 1, x. Aí eu tenho que fazer, ó, 500 vezes 4,2. Se você fizer essa conta, você vai chegar no valor de 2.100 joules. Só que não pode esquecer desse sinalzinho aqui de negativo. Então, esse é o valor da quantidade de calor do Q. Agora sim eu posso colocar aqui, ó. Então, Q é menos 2.100 joules, que é igual ao trabalho, que é menos 3.000 joules, mais o ΔU, que é o que a gente vai achar. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou passar esse menos 3.000 para o lado de lá da igualdade. Ele é negativo, vai para lá, ele fica positivo. Então, ΔU vai ficar para um lado da igualdade e os números vão ficar para o outro lado da igualdade. Então, ele era negativo, o menos 3.000, ele fica positivo passando para cá, ok? Então, menos 2.100. E se você fizer 3.000 menos 2.100, quanto que vai dar isso daqui? Então, você vai chegar no valor de 900 joules, ok? Fechou? Viu só que facinho? Não tem segredo. Bora lá fazer o último aqui, exemplo. Então, ó, um sistema termodinâmico ao passar de um estado inicial para um estado final tem 200 joules de trabalho realizado sobre ele. Olha a palavrinha mágica, grifa aí. Olha outra palavrinha mágica, ele liberou energia, então ele perdeu energia. Ele liberou 70 calorias de energia. Usando a primeira lei da termodinâmica e considerando uma caloria equivalente a 4,19 joules, indique o valor com os respectivos sinais das seguintes grandezas: trabalho, quantidade de calor e a variação da energia interna. Ah, fácil esse exercício, né? Então vamos lá, ó. O trabalho, ele falou aqui pra gente, ó, que foi realizado 200 joules de trabalho sobre o gás. Então significa que o sinal é negativo e vale 200 joules, tá? Porque está sendo realizado o trabalho sobre o gás, não o gás está realizando o trabalho. Significa que o volume do gás está diminuindo porque ele está perdendo energia, tá? E a quantidade de calor? Ele me deu aqui, ó. Ele falou que perdeu 70 calorias. Então, essa quantidade de calor, ó, foi liberada, foi perdida. Então, ele perdeu 70 calorias. Já já a gente vai ter que usar isso daqui, tá bom? Então, ele quer saber da gente qual o valor do ΔU. Para achar o valor do ΔU, aplicação direta da primeira lei da termodinâmica. Então, vou usar a nossa formulinha do que tal, ok? Então, vamos lá. O que, você percebeu que ele está em caloria? Então, preciso passar ele para joule. Mas é muito simples, ele me deu a relação aqui, que uma caloria equivale a 4,19 joules. E aqui eu tenho quantas calorias? Eu tenho menos 70 calorias, ok? E aqui o x. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes 1, x. Agora eu tenho que fazer 70 vezes 4,19 para ver quanto que dá. Então, fazendo essa conta aqui, 70 vezes 4,19 dá 293,3 joules de energia. Só que eu não posso esquecer que é negativo, ok? Agora sim eu posso usar aqui, ó,
O valor do quê? Porque eu sei que ele vale 70 calorias, que é a mesma coisa que menos 70 calorias, né? Que é a mesma coisa que menos 293,3 joules. Então vamos colocar aqui, ó, menos 293,3, que é igual ao trabalho, que é menos 200, mais o delta U. Agora eu vou passar esse menos 200 para o lado de lá da igualdade. Ele era negativo, vai para lá, ele fica positivo. Então vai ficar aqui o delta U, vai ser igual a 200 menos 293,3. E se você fizer essa conta, 200 menos 293,3, você chega no valor que o delta U equivale a menos 93,3 joules. Vou espremer aqui, ó. Deixa eu escrever bonitinho para depois você copiar em casa, tá? Então vai ficar, ó, menos do 90, menos 93,3 joules. Ok. Então essa é a resposta. Então, galerinha, eu deixei lá alguns exercícios para você fazer, tá bom? E espero que você consiga. Belezeira? Espero ter ajudado, espero que você consiga. Então, um grande abraço para todo mundo. Fica com Deus. Se precisar, é só me chamar. Falou!